No episódio de hoje, nós vamos discutir um pouquinho sobre autoridade, como criar autoridade, como isso não é um bicho de sete cabeças, né, Bia? É, exatamente. E às vezes nem criar autoridade, mas também trazer a autoridade que você já tem para o ambiente certo. E como começar essa autoridade, né? Porque muita gente acha que a autoridade no digital é um bicho de sete cabeças, né? É uma coisa assim que é muito difícil de construir, que são anos, só os grandes influenciadores. Então, sei lá, se você é do nicho médico, aquele médico que você, cirurgião que você vê lá que tem 200 mil seguidores, 300 mil seguidores, que ele é a autoridade máxima, né? Mas a gente vê que não é bem assim. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que você acha disso, Bia, para começar, assim, sobre a autoridade no digital, assim? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que existem diferenças entre autoridade para públicos diferentes. Por exemplo, se você é o público final, você precisa de uma certa autoridade. Tanto o profissional precisa de uma autoridade diferente, quanto o público final, ele quer ver números diferentes de quem trabalha para empresas, direto para empresas, né? Então, um profissional que ele presta serviço não para público final, mas para empresas, aí essas empresas já querem outros dados, né? Então são dois tipos de autoridades diferentes que eu vejo assim no mercado, né? Mas algumas características acabam, né, sendo para as duas partes importantes, né? Para as duas É, partes. e eu vejo que quando as pessoas vão falar, eu tenho autoridade online, elas olham muito pro lado errado. Elas olham, às vezes, pro número de seguidores, por exemplo. Quantos seguidores a pessoa tem? Ah, essa pessoa aqui tem 200 mil seguidores. Não, ela é uma baita autoridade no mercado. Quando não é verdade, tá, gente? Então, é, ou estar presente também, né? A pessoa fala, olha, esse aqui tá postando sempre, ele também é autoridade. Então, assim, não é isso só que causa autoridade na internet. E não é isso que vai trazer números de verdade para você, né? Então, o que a gente vê muito são empresas onde a pessoa já tem diversos prêmios, uma baita formação, já tem palestras em tudo que é lugar, mas quando você pesquisa a pessoa na internet, não acha Ninguém nada. acha. Então, acho que a primeira coisa que você precisa fazer para ter essa autoridade na internet é arrumar a casa, né? Exatamente. Muita gente tem autoridade já no offline e não traz para o online. A gente falou alguns vídeos, né, atrás, já falou de clínica médica, citou alguns exemplos, né, para outro assunto, né? Clínicas de advocacia também, clínicas não, escritórios de advocacia. E eu acho que dá super para trazer como exemplo para esse vídeo aqui, porque são nichos muito tradicionais, que às vezes tem muita autoridade, por exemplo, um advogado, um escritório muito renomado, com muitas causas super referências ganhas, né? E ninguém Ninguém sabe que sabe existe, que existe. ou realmente não existe na internet, porque você pode existir no offline, mas na internet não. É. São dois mundos diferentes hoje, E né? é o que a gente tá falando, né? A pessoa ela não começa, não dá o passo inicial porque ela acha que é muito difícil, acha que tem que ter 1 milhão de seguidores, acha que tem que postar todo dia, mas não é isso como a gente tá falando. Então, por exemplo, o caso que a Bia citou, né? Você tem um escritório de advocacia, você já tem autoridade no offline, já tem um baita escritório, mas não tem autoridade no online. Qual que é o primeiro passo, então, Gu? Como que eu arrumo a casa, igual você falou? A primeira coisa é você literalmente mexer na parte visual e de como as pessoas conseguem te encontrar. Então, eu canso de ver, eu entro numa empresa, vou procurar no Instagram, tá desatualizado. O último post foi fevereiro, o último post foi dezembro do ano passado, e ainda era um post de Feliz Natal, sabe? E aí você vai na bio, não tem nada escrito direito, não tem nenhum prêmio, não tem um destaque, não tem. Aí você entra no site, o site é de 1980, né? Quando nem tinha internet ainda. Então é um negócio assim, super, super velho, antigo, mal acabado. Então, assim, essa imagem, a gente não para pra pensar, mas não existe mais mundo físico e digital, né? Existe uma junção dos dois. Então, o que você passa dentro do físico, a mesma impressão que você quer passar no físico, tem gente que investe milhões no escritório top, né? É a mesma impressão que você tem que passar no digital. Então tem que ter um bom site, todas as contas bem feitas, um bom Google Meu Negócio para as pessoas te encontrarem.
LinkedIn também, Um né? bom LinkedIn, um bom perfil, e tudo alimentado. Ah, Gu, mas é muito trabalho, é muita coisa para fazer. Não dá para alimentar todas as redes, né? Pelo menos as principais, né? Você precisa alimentar ali. E hoje existem é, profissionais, né? É, Tem, por exemplo, às vezes a pessoa, ela já, por exemplo, tem uma. Por que ela tem autoridade no offline? Porque ela focou no trabalho dela, ela construiu isso ao longo dos anos e ela tá mais que certa. Ela tem que focar no que ela é boa. E é por isso que hoje existem profissionais como a gente, né, na nossa agência hoje, que ajuda esses profissionais a trazerem a autoridade do offline para o online. é. E é nisso que a gente orienta, né? Então, a pessoa, o profissional, pode continuar focando no que ele é bom e construindo mais autoridade, cada vez mais autoridade, crescendo mais e com um acompanhamento ali, né? Um apoio, digamos assim, É. né? E tem redes que elas trazem mais autoridade do que outras, né? Então, por exemplo, 80-20. Então, assim, arrumar a casa é o primeiro passo. É o que é uma coisa básica, rápida, que já vai ajudar em tudo. O segundo passo seria produzir em lugares corretos, assim, que realmente vão trazer autoridade para você no longo prazo. Todos os grandes do digital, todos eles, Thiago Nigro, você pegar, tipo, quem mais? Alguns cases aí. O Flávio Augusto, quando começou, é, Hoje tem muitos, por exemplo, o Joel J Joel mesmo. J. Não sei se o Joel J começou nessa parte, mas assim, todos eles que você vê que são muito grandes, mas muito grandes mesmo, até no Instagram e tudo mais, eles tiveram um passado no YouTube. No YouTube. É. Tá. E Entendi. eles criaram e criam até hoje no YouTube. Então eles começaram no YouTube, cresceram, se tornaram relevantes, criaram uma comunidade, essa comunidade levou eles para frente, e aí até eles se tornarem influenciadores. E a gente tem também o impulsionamento que você pode fazer, tem várias coisas assim que você pode construir na sua jornada do marketing e se preocupar muito mais com isso, inclusive, do que com geração de lead, que foi uma coisa que a gente falou num outro podcast, né? É. A geração de lead, ela é importante, mas ela não é o mais importante. Porque o legal é a gente comparar assim, a geração de lead, ela é uma etapa, mas que você para de fazer, para de dar resultado. É, A autoridade que você constrói no online, no orgânico, ela é uma coisa que nunca regride. é, Ela tá sempre se movendo, ela tá sempre aumentando, tá sempre indo pra frente. Principalmente se a pessoa investe em Google, né? é, SEO. Eu costumo sempre falar para os nossos clientes de SEO quando a gente tá conversando, né? Assim, às vezes algum assunto surge, o cliente chega em mim. Aí a gente conversa um pouquinho sobre o projeto. Eu falo assim: olha, o SEO ele é tão bom, o Google ele é tão bom, que mesmo se você parar de fazer, ele ainda continua dando resultado. é, O YouTube é a mesma coisa. é, Então, é uma autoridade que você constrói ali, que ela é uma autoridade firme, né? Ela é é. firme. Ela é poderosa, né? Então, quando alguém pesquisar alguma coisa relacionada ao assunto, vai encontrar você. Ou no YouTube, ela vai encontrar você. Por isso que o Instagram, ele é uma coisa quase que uma capa, né? O Instagram a gente vê muito como uma plataforma de atenção, então para onde você consegue mais atenção das pessoas, mas não fidelidade, não criar comunidade. Mas ao mesmo tempo é um baita cartão de visita. Então, eu cresci um Instagram aqui para 100 mil inscritos. Ó, eu tenho isso aqui. Todo mundo impressiona todo mundo. Ó, legal, pô, ele tem muito bons números. Então, a autoridade é muito mais sobre a percepção que as pessoas vão ter em cima daquilo que você está gerando do trabalho e trazer a percepção do que você faz de bom para o digital. Então, é essa construção que você tem que fazer. E aí, pensando no longo prazo, trabalhar YouTube, trabalhar Google, trabalhar SEO, trabalhar coisa do tipo. Então, é um trabalho de duas mãos, né? Então, você fortalece nas mídias sociais, claro que é importante, faz geração de lead também, que é importante, tem que sobreviver, né, o negócio, deixa o funil certinho, mas faz a construção de longo prazo também com YouTube e SEO. Cada partezinha completa a outra, É, né? é o que a gente fala, não dá. A gente falou sobre isso. Acho que eu falei sobre isso num outro vídeo, na verdade, do outro canal. Mas não dá para você contratar só uma agência, por exemplo, de tráfego pago e achar que ela vai resolver todos os problemas da empresa. Porque o tráfego pago ele vai atrás de clientes. Só que se esse cliente chegar na sua casa e ela tá bagunçada, ela não tá bem estruturada, ninguém sabe o que você faz, ou ela vê o seu anúncio, depois pesquisa e não te encontra, não adianta de nada, né? É mesmo, a pessoa gasta.
muito dinheiro em tráfego, porque hoje o tráfego tá encarecendo, né? É, E aí ela gasta lá e é um dinheiro às vezes jogado fora, porque ela não preparou o terreno para receber. Não tem um Instagram legal, não tem um site. é. E outra verdade, a verdade que tem sobre a autoridade no digital é que ela muda toda hora, né? Então, pode ver assim, se você pegar anos e anos assim passando, né? Você vê pessoas surgindo, desaparecendo, aí outras surgem, crescem, mas depois estabilizam, outras crescem muito e continuam crescendo. E a diferença entre essas pessoas que crescem muito, as pessoas que desaparecem, é literalmente a consistência, né? É verdade, a consistência ela é muito importante. Porque a gente pode usar, eu sempre usando de exemplos, né? Mas o tráfego pago, por exemplo, é um bom exemplo de consistência. Você tem que ser consistente ali para poder trazer o resultado, né? Sim, Fazer testes e ser visto. E tem aquilo também, a pessoa ela não vai comprar de você de primeira. Ela vai precisar confiar em você. E é para isso que a autoridade serve. sim. Tanto no tráfego, quanto na mídia social, um site. A gente, que é público final, a gente tem essa mania de, tipo, ver alguma coisa. E hoje, com tanta coisa de golpe na internet, essas coisas, a gente tem mania de fuçar até o fio de cabelo da pessoa. E a É. gente vai procurar se tem site, vai em sites de reclamação, por exemplo, de atendimento ao cliente. A gente vai nessas plataformas, se a gente nunca ouviu falar da pessoa, até criar uma confiança, ver a autoridade dela, falar, não, esse profissional aqui agora é confiável. Tem um caminho até lá, né? Foi o que aconteceu numa palestra esses dias que a gente foi ver, né? Aí a gente foi ver uma palestra de uma pessoa especialista em branding, né? E ele, botou a régua lá em cima, falou que era o cara, não sei o quê. E aí, até aí, eu comprei super a ideia, eu entrei no Instagram dele, vi os projetos dele, falei, que da hora, tal. Fiquei super animado. E o cara lá, né, pá, na pampa. Aí ele foi apresentar um case pra gente, no caso ali, né, na palestra ali. Aí ele foi lá e mostrou todo o case. Nossa, a gente ficou maluco com o case. Baita case legal, de construção de marca, de autoridade, de resultado. Só que aí, o que aconteceu? Aí quando eu fui pesquisar a marca no Instagram, a marca não existia. Então toda a credibilidade que ele construiu, não é que ela não existia, ela foi pior do que isso. Ela existiu, mas ela quebrou. E por conta do movimento. O movimento foi tão grande que deu um problema gigantesco. Aí não tinha nada mais da marca em lugar Era só nenhum. marca e não tinha profundidade. Aí não tinha seguidor, mal tinha o Instagram, não tinha nada no Instagram, não tinha site, não tinha nada. Então, aí cadê a autoridade Cadê que a ele falou que ele autoridade? tinha? É o que a gente fala, gente, assim, a internet está cheia de pessoas e empresas que têm uma autoridade por fora. Então a pessoa ela fala, ela acontece, ela mostra o carro, ela mostra isso, mostra aquilo. Por fora, por aquela casca, tem muita coisa que ela mostra. Mas quando você aprofunda um pouco mais, não tem nada. No caso de vocês que estão assistindo esse vídeo sobre autoridade, na maioria dos casos, você já tem essa autoridade, você já tem o conteúdo, só precisa fazer esse e-book que eles fazem de mostrar a casca, né? Exatamente. E aí eu tinha até mencionado antes sobre autoridades para públicos diferentes, e a gente tem que observar isso também, porque tem que prestar atenção no nosso público, no seu público, para poder também saber que tipo de autoridade meu público precisa. Se é público final, ele vai precisar do Instagram, porque é o Instagram que ele mais usa. Mas empresa, normalmente, vai no site, vai no LinkedIn, vê se o seu LinkedIn Instagram, né? acaba olhando também. Mas aí tem outros fatores, são fatores diferentes. Então, prestar muita atenção também no seu público e ver qual é a necessidade de autoridade que ele tem para você poder atingir ali certeiro, né? E você falou uma coisa muito legal, porque assim, o que muito empresário acaba cometendo de erro é achar que número de like, número de seguidor equivale à autoridade. E claro, as pessoas vão te olhar, como eu falei, como um cartão de visita, elas vão olhar e falar, nossa, que legal. Só que depende, qual que é o preço que você vai pagar para isso? Então, por exemplo, você vai ter que fazer dancinha, você vai viralizar, vai ter que ficar viralizando para poder ter bons números. Para que você quer isso? Então, é importante você não se desviar do seu caminho quando você estiver fazendo algum trabalho do tipo, né? Exatamente. E se você quer uma análise completa do seu projeto, um diagnóstico completo e quer trazer a autoridade que você já tem no mundo offline para o mundo digital, fala com o nosso time que está aqui no link da descrição, conversa com eles, entende como você pode fazer isso e a gente se vê no próximo vídeo.